Nós temos um governo que se coloca num quadro que responde a um perfil internacional, porque o que acontece aqui tem acontecido há muitos anos no mundo e fundamentalmente na Europa. Eu diria a vocês que lá atrás, com a queda do nazismo, do nacionalsocialismo e com o estabelecimento do comunismo na União Soviética, países da Europa, com o pavor da experiência comunista, passaram a construir o que nós poderíamos chamar, Ciro, de Estado social. O Estado que respeita o trabalho, que respeita as minorias, o direito das mulheres, que se viabiliza num contexto de sustentabilidade, o que significa também o respeito à natureza. E o Estado social avança até que, com a queda da referência da União Soviética, em função de uma série de problemas internos, vemos um recrudescimento do domínio anterior e desejado do capital financeiro sobre o Estado. Esse recrudescimento se organiza num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do Estado, com superpoderes para o capital financeiro através da magnificação do Banco Central. Segundo ponto de apoio do tripé, porque com a magnificação do capital financeiro, o Estado se transforma num Estado gendarme, num Estado de armas, num Estado policial, que se presta única e exclusivamente para conter a revolta popular em relação aos abusos do capital financeiro. Mas o segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento, através do financiamento privado de campanha. E tem como referência única e exclusiva o desejo dos seus financiadores. Terceiro ponto de apoio desse tripé de avanço do capital financeiro sobre o Estado é a precarização do trabalho, é a precarização dos direitos do trabalhador. O negociado se sobrepondo ao legislado, paralelamente ao fim da previdência pública. É um quadro de uma moldura internacional, ao qual nós poderíamos contrapor hoje uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo. O capital produtivo é o capital que investe numa fábrica, que investe num projeto de serviços, que gera salários, que produz bens, viabiliza empregos e condição de vida aos seus trabalhadores. O capital financeiro é o capital vadio, é o capital que não produz o botão de uma roupa, mas vive, basicamente hoje, no Brasil e no mundo, do financiamento da dívida pública. Este avanço do capital financeiro se traduz no Brasil num golpe parlamentar que derruba um governo constituído e garantido via eleição, através do voto popular. E este governo, de uma forma bem sintética, apresenta um projeto. É o projeto chamado Ponte para o Futuro, que é o projeto do capital financeiro consolidado, por exemplo, pelo Acordo de Washington, que transforma um país como o Brasil de país soberano numa espécie de Estado associado a grandes potências ou a grandes interesses econômicos. Mas eles propõem a venda ilimitada de terras brasileiras para fundos de pensão ou interesses estrangeiros no Brasil, sem limite de tamanho, e o avanço da produtividade seria conseguido através da injeção de mais capital e ocupação de territórios como o território da Amazônia, que se pretendeu entregar, e não se desistiu disso ainda, a mineradoras canadenses para predação, ocupação e desmatamento. Isso provocou uma reação internacional que vocês todos devem ter acompanhado. Mas esse tipo de modelo, tecnologia alta e mecanização, obviamente desemprega.
Ele não leva em consideração a agricultura familiar rural, que produz 70% de tudo que nós consumimos na nossa mesa, o que alimenta a população brasileira. E ela provoca um desemprego brutal. O governo tem uma solução para isso também. E a solução é semelhante à solução da industrialização chinesa lá atrás. Entenderam que poderiam conter a rebelião popular do projeto liberal absolutamente subordinado ao capital financeiro com a precarização absoluta do trabalho. E que a redução dos salários e das garantias sociais permitiriam, a exemplo do que ocorreu na China no processo inicial da desindustrialização, a contenção das revoltas populares. Não vai acontecer isso no Brasil. Em primeiro lugar, porque nós não somos a China que saiu na década de 70 de uma estrutura de trabalho medieval. E, em segundo lugar, porque nós vivemos todas as conquistas sociais do Ocidente. É evidente que o Brasil não aceitará, do ponto de vista do trabalho e da evolução social do nosso país, este atraso. E o que se pode esperar, então, desse processo é uma revolta popular pesada. Mas essa revolta tem sido frustrada com uma narrativa dos meios de comunicação de que estamos recuperando um espaço para o crescimento. Vocês ligam a Globo, a CNT, essas rádios todas em cadeias estaduais, regionais e nacionais, e vocês veem a notícia, tudo vai melhorar. É uma mentira absoluta. A economia não apresenta nenhum sinal de melhora. Ainda, argumento mais pesado para conter este projeto da Ponte para o Futuro é a posse daquela dupla da Disneylândia nos Estados Unidos da América. O Donaldo e o Mickey, que é o seu vice. Donaldo Trump e o seu vice, que é o Mickey. Eles conseguiram uma vitória eleitoral expressiva, se contrapondo ao desemprego provocado pela fuga de capital dos Estados Unidos. E o discurso deles é o discurso que tende a dizer que evitarão de todas as maneiras a saída de capital. América para os americanos, tanto a América do Norte quanto o resto da América do Sul. Mas esta política do Trump, ela se inviabiliza por um fato essencial. Enquanto que aqui no Brasil e na América do Sul, a política externa dos países é realizada pelo executivo, é uma prerrogativa dos presidentes, a política externa é presidencial. Nos Estados Unidos da América do Norte, a política externa é formulada pelo parlamento. E o parlamento norte-americano tem uma expressiva maioria republicana que é financiada pelos capitais que foram para a China viabilizar as zonas especiais de exportação, o que levou ao desemprego nos Estados Unidos. O Trump soma esse potencial explosivo do desemprego com uma regressão via racismo, via um nacionalismo xenófobo com horror ao estrangeiro. Resta, para a consolidação do recurso, a consolidação do regime e das promessas, bloquear investimentos no Brasil e na Argentina. Então, esta proposta liberal, que já era inviável em função da resistência e do avanço social do trabalho no Brasil, se inviabiliza de forma praticamente absoluta pelas suas próprias contradições internas, pela inocência ou absurdo da sua formulação e pelas atitudes do presidente Trump nos Estados Unidos, que está vetando, por exemplo, a entrada do Brasil na OCDE. Eles querem o Brasil como seu quintal. E esta é uma proposta que, lamentavelmente, atinge todas as potências que se organizam no mundo hoje. Antes de ontem, eu jantei na Embaixada da China. A China está com 200 empresas instaladas no Brasil. E, de repente, o embaixador nos dizia: o nosso interesse muito grande é o Nordeste. Mas por quê? Porque nós queremos plantar cana no Nordeste. Nós temos um programa chinês
de evitar a contaminação do ar pela queima do petróleo e dos resíduos, e nós estabelecemos que 20% do combustível queimado na China tem que ser do etanol. Vejam vocês. Então, a proposta dos BRICS, como a proposta dos europeus ou a proposta dos americanos, é ocupar o nosso espaço territorial, nos transformando num celeiro do mundo, produtor de combustíveis menos poluentes e de um trabalho semi-escravizado. Apresentei para vocês o perfil de uma tragédia. Mas existe saída para isso, Ciro? Claro que existe saída. A Alemanha quebrou. Perdeu a guerra para a Inglaterra e a França, e o Tratado de Versalhes, que foi o Tratado da Paz, lhe impõe sanções tão pesadas que praticamente tudo que a Alemanha produzisse seria pagamento de indenização de guerra. A economia se inviabilizou de forma absoluta. A moeda alemã, como a nossa hoje, não tinha conversibilidade. Mas o capital alemão sobrevivia da rolagem da dívida alemã, com juros altamente atrativos, enquanto que não havia, na verdade, possibilidade concreta de investimentos na produção, da indústria ou dos serviços. A Alemanha tinha o capital girando, correndo atrás do próprio rabo, ganhando e acumulando valores, mas esterilizando a possibilidade de investimento na produção, desenvolvimento e multiplicação do trabalho. Um liberal alemão, chamado Horace Greeley e Alma Sachs, assume o comando da economia alemã. Da noite para o dia ele esquece que era liberal e passa a ser alemão. Primeira providência que toma, uma providência clara e singela. A Alemanha só compra de países que da Alemanha comprarem. E a Alemanha passa a pagar as suas compras com produtos produzidos na Alemanha. Escapa da conversão da moeda nesse momento. E a segunda medida, faz uma aliança com grandes empresas alemãs. Faz uma proposta muito clara aos empresários alemães. Mas antes, ele pega a tal rolagem da dívida, a taxa Selic, da rolagem da dívida pública alemã, e joga para o chão. Não havia mais a possibilidade do capital alemão se multiplicar através dos juros da rolagem da dívida. No Brasil é o contrário. É o Banco Central na mão do Itaú e do Bradesco que comanda a economia e multiplica os juros de forma fantástica. Em uma semana, conta a lenda, a inflação alemã desapareceu. E em 6 meses se restabeleceu na Alemanha o regime de pleno emprego. Por quê? Uma associação do Estado com o capital produtivo. É bem verdade que não havia, por parte de Alma Sachs, nenhuma preocupação social. Ele não se preocupou com o salário mínimo e com o emprego dos alemães. Foi uma consequência da oportunidade que ele deu ao capital. Aliás, nós sabemos hoje que o capital nunca se preocupou com emprego e produção. O capital se preocupa com a sua multiplicação. Se se der ao capital a oportunidade, por exemplo, de investir na dívida, como a dívida pública brasileira, vocês vão ver o que vem acontecendo desde a época de 80. Na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Hoje, 40 anos depois, nós não chegamos a produzir mais do que 15% do que eles produzem. Porque nós entramos na aventura da Guerra Fria. Domínio absoluto dos Estados Unidos. A Alemanha se recupera, mas há outro exemplo fundamental. Com a crise imobiliária da década de 30 na Flórida, o presidente era o Franklin Delano Roosevelt. E ele começa um projeto de recuperação que chamou-se New Deal. No nosso português aqui, um novo pacto. Nos Estados Unidos, naquele momento, o industrial se destacava. Era o Henry Ford. O Henry Ford se apropriou das ideias de um economista famoso na época, e importante até hoje no mundo, chamava-se Taylor. Taylor dizia o seguinte:
nós aumentamos a produtividade com a especialização do trabalho. Ford pega essa ideia da especialização do trabalho e coloca numa linha de montagem. Na montagem dos seus automóveis, o Fordinho. Mas isso empolgou a economia norte-americana. Essa empolgação chegou ao limite absurdo do presidente Roosevelt chamar o Ford para condecorá-lo numa cerimônia expressiva. Paz, meus senhores, Henry Ford publicamente recusa o prêmio. Estupefato, Roosevelt pergunta a ele, mas por que a sua recusa? Eu estou recusando porque a linha de montagem especializada impede o desenvolvimento americano e a saída da crise. Mas, meus Deus, por que isso acontece? Acontece porque nós não temos mercado de consumo. E nós estamos aumentando brutalmente a produção sem ter quem compre. Nós vamos jogar os Estados Unidos da América numa situação irremediável. Meu Deus, diz o Roosevelt, o que faço então? Qual é a saída para isso? Ford não titubeia. Presidente, reduza por lei o horário de trabalho dos trabalhadores americanos e aumente o salário, dando uma garantia de salário mínimo que você, de certa forma, recupera a capacidade de consumo dos Estados Unidos da América. Foi o caminho. Foi o começo da recuperação norte-americana. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo exatamente o contrário no Brasil? O problema do Brasil é um problema de fácil solução. Nós temos aí quase 400 bilhões de reservas cambiais. Podiam alavancar uma retomada do desenvolvimento. Nós não temos grandes empresas do setor metal mecânico como tinha a Alemanha. Temos empresas, mas não desse porte, em outros setores. Mas nós temos a Petrobras. A Petrobras revitalizada e capitalizada era responsável por cerca de 80% de todos os investimentos feitos no Brasil até muito pouco tempo. E a Petrobras pode se reconstruir e ser retomado o processo da cadeia de desenvolvimento produtivo no Brasil. Temos todas as condições de saída. O que nós não temos é governo, o que nós não temos é Congresso Nacional. É claro que o Brasil tem jeito, mas nós precisamos criar, acima de tudo, quadros médios que entendam isso. Os operários sentem a agrura e a dureza do domínio do capital, mas não pensam e não formulam. Os intelectuais nas academias pensam e formulam, mas pensam como contadores, porque não sentem e não sofrem o sofrimento dos trabalhadores. O Gramsci imagina então a figura do intelectual orgânico dos trabalhadores. Os intelectuais orgânicos formulavam propostas. Propostas existem por aí, mas elas só seriam levadas adiante com quadros médios. Quadros que compreendessem com clareza as propostas e passassem esta compreensão para a base social do país, da população, da Itália, então. Lá atrás, os trabalhadores. A isso, eu acrescentaria, para finalizar, a prática da publicidade e da propaganda. A publicidade, dizia o tio-avô do deputado Odorico, é o aporte de um conjunto de ideias lógicas para um pequeno grupo de pessoas. Seriam os quadros médios. E a propaganda é a compactação dessas ideias em alguns slogans simples que mobilizem a população. A Frente da Soberania Nacional está tentando fazer isso. O Papa já deixou claro, repetindo a velha Bíblia, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na Bíblia, não é nem outro Deus e tampouco é o diabo. Mamon, em hebraico, é uma palavra que significa tão só e simplesmente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a nação e o povo ao capital financeiro. Nós precisamos de um governo popular, vinculado aos interesses de perpetuação do processo civilizatório brasileiro na construção da nossa nação, que está sendo interrompida pelos pilantras que dominam a política brasileira no Senado, na Câmara e no governo federal, e trazer isso tudo num grande movimento popular a um referendo revogatório.
candidato à presidência. Mas, acima de tudo, nós precisamos de uma proposta clara que possa ser formulada e viabilizada, por exemplo, com as nossas reservas cambiais e exemplos de recuperações econômicas de países num passado muito recente, mas que sejam calçadas pelo entendimento de uma população que vai garantir ao governo as mudanças. É a recriação do Brasil que foi interrompida por um golpe amalucado ao qual eu e seguramente os companheiros que estão nessa mesa se opuseram com firmeza. Obrigado, minha gente.